Olá, queridos alunos! Vamos ver agora o Índice Trainor. Olha só que legal! Índice Trainor. Bom, vamos lá. Primeira coisa importante. Para entender bem o Índice Trainor, você tem que ter assistido o vídeo do Índice Sharpe. Vai lá assistir, não viu ainda? Por que tu não vê essa coisa em ordem, meu? O que tu tem contra a ordem? Dá um pause nesse vídeo, vai lá e vê o Índice Sharpe. Viu? Voltei! Agora sim vamos entender melhor como funciona o Índice Trainor. Olha só que legal. Então ele vem, na verdade, é um derivado do Índice Sharpe. Inclusive Trainor era brother do Sharpe, andavam sempre juntos, ganhavam Nobel juntos, eles faziam tudo juntos. Esses caras que eram discípulos de Markowitz, eles tiveram essa visão diferenciada quando eu falo em medir a relação risco e retorno, né? Tentar definir risco-retorno, qual é a melhor opção de investimento, tudo bem? O Sharpe lá, ele havia criado a ideia seguinte, quando você tem um fundo, né? Você tem lá num certo fundo de investimento, você tem um retorno e você tem um risco, né? E você quer saber se essa é a melhor opção de investimento, você tem que pegar o retorno do fundo, subtrair da taxa livre de risco e dividir pelo desvio padrão. Beleza, e aí você vai achar se o cara é bom ou se não é, vai calcular o índice Sharpe. Beleza. Só que o que aconteceu? O trainer falou o seguinte, olha só. Primeiro, você só faz sentido se for positivo, é aquela coisa, o índice Sharpe tem que ser positivo. Então, essa subtração tem que dar um número positivo. Ou seja, o retorno dessa aplicação tem que ser maior do que a taxa livre de risco, tem que render mais para ser positivo, certo? Só que esse retorno só vai ser maior, lembrando que a taxa livre de risco é a taxa Selic, né? Esse retorno só é maior, ou seja, os fundos só rendem mais que a Selic, de maneira geral, são os fundos de ações, às vezes multimercado, são esse tipo de fundo. Vamos pegar os fundos de ações que o objetivo é ter maior rentabilidade do que a Selic. Fundos de renda fixa rendem a Selic, então são os fundos de ações. Quando eu pego um fundo de ações, você vai pegar lá o certo fundo de ações, você vai ter uma porretada de ações aqui, uma porretada de ações. Quando você acha e chama como risco desse cara o desvio padrão é a medida de oscilação. Quanto mais oscila, maior é o risco, né? Então, beleza. Quando você usa o desvio padrão, você está usando uma medida que não é uma medida muito legal. Por quê? Porque se esse fundo tem bastante ações aqui, isso aqui é uma carteira diversificada. E se essa carteira é diversificada, ela não tem o risco não sistemático. O risco que ela tem é só o risco sistemático, que é o do sistema. Esse risco permanece Quando eu tenho uma carteira bem diversificada, o risco não sistemático, ele foi eliminado da carteira, porque a carteira está bem diversificada. E quando você pega o desvio padrão, você vai ter a oscilação que pode ter sido provocada ou por um problema do sistema ou por um problema específico, um problema do risco não sistemático. Tranquilos? Também é bom ver as aulas que eu explico o sistemático e não sistemático antes, mas beleza? Se você já entendeu bem, senão vai lá, dá um pausezinho, dá uma olhada nessa coisa aqui, marca no vídeo, depois tu volta. Entendendo bem esses caras, você entender essa concepção que é o seguinte, olha só, então não faz sentido justamente usar o desvio padrão. O que você deveria utilizar é o cara que mede só o risco sistemático, que é o beta. O coeficiente beta é o que mede somente o risco sistemático. Então, ao invés de usar o desvio padrão, você vai usar o coeficiente beta como risco. Por quê? Porque o beta só me dá o risco do sistema. Se é um fundo de ações, a carteira é diversificada, esse risco não está. Então, ele vai me representar de maneira melhor o beta da carteira do que o desvio padrão. Então, no mais, o índice Trainor ele é igual ao índice Sharpe. Sempre, quanto maior for o índice, tanto Trainor quanto Sharpe, melhor é o investimento. Então, se eu tiver dois investimentos e estou em dúvida, lembrando, não vou comparar abacaxi com banana. Fundo de ação e fundo de ação. Eu estou em dúvida qual que é a melhor opção, eu posso calcular o meu índice Trainor e vou escolher sempre o que tiver maior índice Trainor. É a mesma lógica do índice Sharpe. Professor, qual é a diferença dessas coisas? O índice Sharpe utiliza como medida de risco o desvio padrão, que é uma medida que capta todo o risco do sistema e os riscos específicos das empresas. Ponto. Essa é a visão de Sharpe. A visão de Trainor é, eu vou usar como medida de risco o coeficiente beta, que é um outro cara que não capta toda a oscilação. Ele só capta a oscilação do risco sistemático.
Professor, mas aí vai faltar do não sistemático. É que o trainer parte do princípio que a carteira já é bem diversificada. E se a carteira já é diversificada, o risco não sistemático foi eliminado. Então ele acha que ele é mais puro e mais legal. Professor, e qual que é a tua visão? A minha visão é que se você não decorar essa porcaria, você vai mal na prova. Então você tem que decorar. Índice Trainer, mesma ideia do índice Sharpe. Quanto maior, melhor. Lembrando que a mesma lógica funciona, ou seja, esse cara não pode ser negativo, né? Não pode. Se for negativo, você não consegue fazer a avaliação. Quanto maior, melhor, não pode ser negativo. A minha medida de risco é o coeficiente beta trainer, quanto maior, melhor. Então presta atenção, relação risco-retorno, diferença de trainer para Sharpe, sai, desvio padrão e entra coeficiente beta. Espero que isso tenha entrado na tua mente. Foi lindo. Até o próximo vídeo.